tudo bem? Meu nome é Rodolfo Gasparian e se você está aqui é porque você procura uma fórmula de melhorar ainda mais a sua condição de vida. A economia em diversos países, inclusive o Brasil, está em crise. O futuro do seu trabalho está ameaçado. As empresas estão diminuindo o seu quadro de funcionários. E o próximo pode ser você. A segurança no emprego não existe mais, é coisa do passado. O que aconteceria se você perdesse a sua fonte de renda atual de um dia para o outro? Algo precisa ser feito para que você tenha segurança de verdade. E a única maneira é assumir o controle do seu futuro. Mas como? Vou lhe explicar daqui a alguns minutos, mas antes disso, gostaria de continuar com algumas perguntas. Você está com raiva da corrupção? Do governo por não fazer nada o suficiente? De si mesmo por não ter o controle da sua vida? A vida é dura. Reclamar não vai garantir o seu futuro. A única maneira de controlá-lo é assumir o domínio da sua fonte de renda. Por isso, você precisa de um negócio próprio. A notícia boa é que o período de recessão é o melhor momento para iniciar o seu próprio negócio, pois quando a economia desacelera, o empreendedorismo entra em ebulição. São nos momentos de crise que as pessoas saem da sua zona de conforto com o objetivo de ajustar as suas despesas. Segundo o estudo do Instituto Data Popular, 38,5 milhões de brasileiros têm a intenção de abrir o seu próprio negócio. Isso representa 28% dos brasileiros. Sabendo dessas informações, o que você vai fazer a partir de agora para aumentar o seu fluxo de caixa? Existem 4 fontes distintas de fluxo de caixa, segundo Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico e Pai Pobre. Existe o quadrante do empregado, o quadrante E, que são as pessoas que trabalham no emprego. Foram criadas para ir à escola, estudar muito, tirar boas notas e conseguir um bom emprego com bons benefícios. O autônomo, o A, é impulsionado por mais liberdade. São as pessoas que migram do quadrante de empregado, o quadrante E, para o quadrante A, de autônomo. Eles querem a liberdade de fazer aquilo que desejam. O valor principal é a independência. Aqui encontramos o advogado, o consultor, o vendedor, pequenos empresários, corretores, médicos. Normalmente eles trocam o seu tempo por dinheiro. É tipicamente uma armadilha. O seu negócio é que é seu dono. Temos também o quadrante dos donos dos próprios negócios. É o quadrante D. É o quadrante das pessoas que criam grandes empresas. Participar desse quadrante o torna a prova de recessão, pois controlam a própria renda. O valor desse quadrante é a construção de riqueza. A frase típica dos donos do seu próprio negócio do quadrante D: procuro os melhores talentos para se juntarem à minha equipe. Essas pessoas costumam ter poderosas missões de vida. Uma pessoa que verdadeiramente pertence ao quadrante D pode sair da empresa e ainda assim continuar recebendo pagamentos. Veja como funcionam os quadrantes. Do lado esquerdo, nós temos os empregados e os autônomos. E no lado direito, nós temos os donos do próprio negócio e os investidores. Do lado esquerdo, nós temos aqui o ganho linear. E do lado direito, nós temos o ganho residual. Agora, eu vou lhe explicar o que é uma renda linear e o que é uma renda residual. A renda linear é aquela que você troca o tempo por dinheiro. Um exemplo é o salário. E a renda residual é aquela que você trabalha uma vez, bem trabalhado, e você colhe os resultados sempre. Um exemplo é a escrita de um livro. Você escreve, você demora para escrever, mas depois você continua recebendo por anos e anos a renda daquele livro que você escreveu. Mas para ficar mais fácil, eu vou contar a história do Pablo e do Bruno. Essa história representa a melhor maneira de você entender o que é uma renda residual e o que é uma renda linear. Como é que funciona? Há muito tempo, no vilarejo, existia um problema de falta de água. E o prefeito daquele vilarejo contratou duas pessoas que tinham um sonho, que queriam ter sua casa própria, que queriam ter todas as coisas boas da vida. E o que aconteceu? Naquela época, o prefeito daquele vilarejo contratou o Pablo, que era um magrinho, fininho, e o Bruno, que era um fortão. E aí, qual era o trabalho deles? Eles tinham que ir da represa com um balde de água e levar a água até a vila.
Então era um caminho de um ponto A para o ponto B. Então esse caminho demandava tempo, tanto tempo de ida quanto tempo de volta. E aí os dois começaram a fazer essa transposição de água, trazer água de um ponto para o outro. E olha que interessante que aconteceu. Tanto o Bruno quanto o Pablo, no início estavam muito empolgados. Cada vez que eles levavam um balde de água, eles ganhavam dinheiro. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando e o Pablo foi ficando um pouco cansado, porque ele era mais magrinho. Então ele começou a pensar numa maneira inteligente dele ter uma renda residual, porque por enquanto ele tinha somente a renda linear. E aí o que ele fez? Ele contou para o Bruno uma ideia fantástica de fazer uma construção de um duto de água que levasse da represa direto para a vila. Só que o Bruno, ele não quis participar disso. Ele falou, não, eu prefiro ficar carregando e ter meu dinheiro certo do que fazer um trabalho que eu só vou ganhar daqui a 1 ano, 2 anos. E aí o Bruno, o que ele fez? Todo dia, depois do trabalho dele, da renda linear, ele fazia e construía o duto. Demorou muito tempo, foram mais de 6 meses de construção de duto, onde o Pablo não ganhava nada. Ele só construía. E aí, o que aconteceu? O Bruno continuava carregando a água de um lado para o outro, o Pablo também, só que na hora extra, quem é que trabalhava? Era o Pablo. E o Pablo ficou trabalhando noites e noites e noites, até que ele conseguiu construir o duto. Depois que ele construiu o duto, ele botou uma torneira e cada litro de água ele ganhava muito dinheiro. Então ele construiu uma maneira de fazer uma renda residual, porque ele continuou ganhando muito dinheiro e parou de carregar o balde. Já o Bruno, que não quis entrar no negócio, ele continuou carregando o balde. Na verdade, ele perdeu aquele emprego. Por quê? Porque não existia mais a necessidade de ter aquele balde. Ficava muito mais barato o litro da água para a vila. E aí, o restante da história vocês sabem. Então, se você quer controlar melhor o seu tempo, fazer algo que realmente lhe dê prazer, ter mais qualidade de vida, ter mais tempo para ficar com a família e conseguir a independência financeira, é hora de você mudar para o quadrante D ou o quadrante I. O quadrante do dono do seu próprio negócio ou o quadrante do investidor. E no final desse vídeo, eu vou lhe mostrar o que essa mudança de quadrante, mentalidade, pode lhe proporcionar em resultado de estilo de vida. Eu sei que existem algumas dificuldades em abrir o próprio negócio, como por exemplo, o dinheiro de investimento para você iniciar. Ou o conhecimento. Será que você tem conhecimento naquela área? Você sabe os macetes daquela área para poder realmente ser bem sucedido no mercado? Algumas pessoas pegam toda a sua poupança, montam no negócio, mas elas não pensam que existe um prazo, um tempo de retorno para aquele investimento, que às vezes pode ser 2, 3 anos. Franquia, abrir uma franquia diminuiria o risco, mas a questão do investimento financeiro continua o mesmo problema, sem contar que 1 em cada 3 franquias irá à falência. Pesquisando alguns modelos no mercado, descobriu um modelo que gera renda residual, que requer pouco investimento inicial, que possui baixo custo de despesas. Pode trabalhar em tempo parcial. Essa modalidade é chamada de vendas diretas, também conhecido como multinível. Como é que funciona esse sistema de multinível? Para isso, eu vou explicar a diferença entre o mercado tradicional e o mercado de multinível. No mercado tradicional, você tem um modelo onde existem diversos intermediários que ficam com uma parte do dinheiro. Então o produto ele chega ao consumidor final, só que quando ele chega ao consumidor final, ele já está majorado. No sistema de venda direta e de multinível, esse produto sai direto para o consumidor final através do próprio consultor ou distribuidor que faz essa intermediação. Confira o que pessoas famosas falaram sobre esse ramo de multinível. Robert Kiyosaki, por exemplo, ele disse: as pessoas mais ricas do mundo constroem redes, as outras procuram emprego. Max Singer, que é comentarista de carreira e gestão da CBN e do programa Fantástico, ele diz: você será autônomo, terá treinamento apropriado e não terá chefes pegando no seu pé. Os resultados serão consequência direta do seu esforço. Até o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele disse: fortalece o nosso país e nossa economia, não apenas através do seu sucesso, mas porque oferece a oportunidade aos outros. O Donald Trump, bilionário americano, uma das pessoas mais ricas do mundo,
Veja o que ele disse. Ele disse que se ele perdesse tudo e tivesse que recomeçar de novo, ele se associaria a uma empresa de marketing multinível e começaria a trabalhar. Warren Buffett, bilionário investidor americano, já foi o homem mais rico do mundo, na frente do Bill Gates. Veja o que ele disse. Não existe negócio melhor no mundo do que os negócios de network marketing. O que faz das vendas diretas e multinível um negócio tão especial? No multinível, além da geração de renda, você pode conquistar alguns ativos que vão te ajudar em qualquer área da vida. Aprendizado empresarial na prática, desenvolvimento pessoal, círculo de amigos com os mesmos valores, aprender a trabalhar em redes no processo de distribuição e informação, capacidade de criar um padrão simples e duplicável, habilidade de liderança, possibilidade da criação de riqueza e realização de grandes sonhos. E como prometi, no início do vídeo, vou lhe mostrar agora que esse negócio pode lhe proporcionar em estilo de vida. Posso dizer com propriedade sobre esse estilo de vida, pois através desse negócio realizei alguns dos meus sonhos, como por exemplo, viajar para a Europa e conhecer cidades como Paris, Veneza, Florença, Roma, conhecer Machu Picchu no Peru, mergulhar em Fernando de Noronha, conhecer a Patagônia e poder esquiar nas maiores montanhas do mundo. Fazer todas essas viagens e ainda continuar recebendo, sendo remunerado por todos os dias. Sem contar com o mais importante, poder ajudar as pessoas a terem sucesso também. Gostei. E agora? O que você precisa fazer? Agora você precisa escolher uma empresa. Mas como que você vai escolher uma empresa? Remuneração? Produtos? Por incrível que pareça, esse não é o ponto mais importante. O ponto principal é a capacidade que a empresa tem de lhe ensinar a ser bem-sucedido. Sem contar com a importância de escolher a pessoa ou equipe que vai lhe orientar. Essas pessoas não serão responsáveis, mas exercerão grande influência no seu resultado no negócio. Além disso, vou lhe indicar alguns outros requisitos. Quem comanda a empresa? Tem um plano de remuneração comprovado? Possui um programa de treinamento para capacitar pessoas? Disponibiliza uma linha de produtos com alta qualidade e preços competitivos? Possui um bom sistema de logística para a entrega dos produtos? Possui estrutura física para expansão? Disponibiliza pessoas capazes de lhe ensinar a ser bem-sucedido? E o que poucas pessoas falam, é o momento da empresa no mercado? Veja, falei sobre os pontos importantes para você escolher uma empresa. Agora vou lhe falar sobre alguns pontos que você precisa e que você não precisa ter. Veja o que você não precisa ter. Não precisa ter formação ou qualificação profissional. Não precisa ser um grande vendedor. Não precisa sair do seu trabalho. Não precisa ser rico nem fazer empréstimo. Não precisa ser um gênio em fechar negócios. Agora, eu vou te dizer o que você precisa. Você precisa ser honesto consigo. Você está disposto a sair da sua zona de conforto para a realização de algo maior? Ter a atitude certa, a capacidade de superar desafios, vontade de aprender e vontade de vencer e realizar sonhos. Se você é uma pessoa que se encaixa com tudo isso em que falamos até agora, se você acredita que tudo isso é possível, eu tenho uma empresa para lhe apresentar que mudou a minha vida e de milhares de pessoas. Deixe seu nome, e-mail e telefone, que eu vou lhe mostrar passo a passo o nosso método de gerar resultado.